Também por você eu rezo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Peça a Nossa Senhora, diga: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Põe a mão sobre o seu coração e mais uma vez: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, versículos do 1 ao 6, e depois dos versículos 16 ao 20. Esta palavra é muito importante para nós, porque foi a palavra de inspiração para esse acampamento de oração, Sorrindo para a Vida. Então é uma palavra importante para você, porque Deus tem algo muito particular e muito importante para dizer a você nesta palavra. Então, abra ali a sua Bíblia, Isaías capítulo 38, versículos do 1 ao 6, depois eu digo onde vai ser o resto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Ezequias foi acometido de doença incurável. Ezequias era rei. Ezequias foi acometido de uma doença, o quê? Tinha cura a doença de Ezequias? Não tinha cura. Ezequias foi acometido de doença incurável. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: assim fala o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não escaparás. Ezequias então virou-se para a parede e fez ao Senhor esta prece: ah, Senhor, não te esqueças de que sempre andei na tua presença com toda a fidelidade e de coração limpo. Sempre busquei fazer o que era bom aos teus olhos. E chorou convulsivamente. Então veio a Isaías a palavra do Senhor: vai dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus do teu pai Davi, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas. Vou aumentar em 15 anos a duração da tua vida, e também te liberto das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade que eu mesmo vou proteger. Vira a página da sua Bíblia, se você tiver na tradução da CNBB, e vai lá no versículo 16. A gente leu até o 6. Vai até o versículo 16. Olha o que rezava a oração de Ezequias: Senhor, em ti espera o meu coração, por ti viverá o meu espírito. Cura-me, faz-me sobreviver. Eis que a minha amargura transformou-se em paz. Livraste-me a vida da cova do nada, e os meus pecados jogaste para trás. Pois a morada dos mortos não te louva, a morte não vai cantar-te hinos. Quem baixa a sepultura não mais espera a tua fidelidade. Só os vivos podem louvar-te como eu estou fazendo agora.
e cada pai contará a seus filhos teus gestos de amor sempre fiel. Senhor, vem salvar-me. Na casa do Senhor tocaremos nossas harpas todos os dias da nossa vida. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir melhor a palavra de Deus. Por isso nós cristãos temos fé em Deus, mesmo diante de uma doença incurável. Quem aqui acredita de coração que nosso Senhor pode curar até mesmo doenças incuráveis? Levante a mão. Eu não só creio, como eu vi. E vi muitas vezes nesse acampamento de oração voltar pessoas para testemunhar graças praticamente impossíveis humanamente de serem alcançadas. Quem está aqui já acompanhando todas as edições do acampamento Sorrindo para a Vida, quem veio nos 3 que aconteceu, se lembra, se não foi no último, no penúltimo, veio aquele rapaz que tinha sido diagnosticado pelos médicos como morto, lembra? Ele teve morte súbita. Ele ficou mais de 15 minutos sendo reavivado pelos médicos sem êxito algum. Depois de mais de 15 minutos tentando trazê-lo de volta à vida, sendo que a esposa já o trouxe morto, sem sinais vitais. Então tem mais o tempo que os médicos não sabem dizer que ele já estava morto dentro do carro quando a esposa o trouxe. Mais o tempo que o médico gastou para sair da sala de reanimação, para chegar até a esposa e dizer para ela: seu marido está morto. E aquela mulher, ao receber dos médicos a camisa dele cortada, que os médicos cortam, né? Para poder fazer o processo de reavivamento, para fazer a massagem cardíaca, para poder colocar ali o desfibrilador, para ele receber os tratamentos adequados. Eles cortam a roupa e tiram fora. Eles não desvestem a pessoa. Levou para ela a camisa cortada e junto levou o cordãozinho que ele usava com a medalha das 2 cruzes. E você sabe que no verso da medalha das 2 cruzes tem um versículo da palavra de Deus. Um versículo que esse homem sempre rezava. Um versículo que diz assim: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Como é que é? Porque você se uniu a mim, diz o Senhor, eu livrarei você, eu protegerei você. Era assim que ele rezava. E a esposa, com aquela medalhinha na mão, olhando esta palavra, disse para Deus: meu marido confiou tanto nesta palavra. Quantas vezes ele rezou com este versículo: Senhor, cumpre esta palavra na vida do meu marido. E o homem morto lá na sala de reavivamento voltou à vida e se sentou. O Senhor o trouxe de volta da morte. E para quem duvidasse, ele veio pessoalmente no acampamento de oração para dar o seu testemunho. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte retrocede. Por isso esta palavra é tão importante para nós nesta manhã. O rei Ezequias, um homem poderoso, o homem mais poderoso de Israel, com tudo à sua disposição, com os médicos daquele reino, com os tratamentos que ele conhecia, com o dinheiro que ele tinha, com as influências que ele carregava, todas essas coisas não foram suficientes para dar a ele um dia a mais de vida, e assim será com todos nós, meus irmãos.
Porque a nossa vida não está nas nossas mãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Diga: minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou vivo hoje porque Deus quer e só por isso. Diga ao seu irmão: você só está vivo hoje porque Deus quer. Porque a sua vida não está em suas mãos, está nas mãos de Deus. Aí alguém, sempre tem, né? Me desculpa dizer assim, mas sempre tem um calhorda para dizer assim: mas se eu quiser eu tiro a minha vida agora. E aí, está nas mãos de Deus? Então eu respondo para você: você tem o poder de tirar a sua vida, mas você não tem o poder de retomá-la. Você não tem poder sobre a vida. Você tem força de morte. Você pode até sacrificar a sua vida, mas você não pode dar a vida a ninguém que você queira. Você pode matar, mas você não pode ressuscitar. Então, digo de novo, a nossa vida não está nas nossas mãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. E Ezequias estava enfermo. Essa passagem é contada aqui em Isaías, no capítulo 38, mas ela também é contada no segundo livro dos Reis. Depois você procura lá, você pode ler lá também, porque uma passagem complementa a outra, é a mesma, mas contada lá no livro dos Reis. E Ezequias estava acamado com uma doença incurável. Quando chegou diante dele o profeta Isaías e deu a ele um recado. Qual foi o recado? Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não escaparás. Jesus amado. Alguém veio com você para esse acampamento de oração? A pessoa está sentada do seu lado? Olha nos olhos dela agora e diga para ela: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai escapar. Diga para ela: põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer, sabia? Diga para ela: você vai morrer. Pergunta para ela: seu pai morreu? Sua mãe morreu? Alguém que se amava muito morreu? Sua avó querida faleceu? Algum filho seu morreu? Um tio, um amigo querido já se foi? Diga para ela: fica tranquilo que você também vai matar a saudade logo logo. Então diga para ela: já que você vai matar a saudade, aproveita agora, porque depois já está certo que você vai e não vai escapar. Só que para Ezequias os dias estavam muito breves. Para mim e para você, nós não sabemos quantos dias nós temos, mas Ezequias entendeu que era para ele fazer isso com urgência, porque a morte já estava batendo a porta dele. Preste atenção numa coisa, eu quero que você olhe para mim, por favor. Quem foi que disse para Ezequias que ele ia morrer? Quem disse para Ezequias que ele ia morrer? Quem? Fala alto para eu te ouvir. O profeta Isaías. Então quem disse isso para ele era um homem de Deus, certo? Um profeta, certo? E disse em nome de quem? Quem é que mandou Isaías dizer para Ezequias que ele ia morrer? Deus. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Deus disse para Ezequias, através de um homem sério, de um homem de Deus, de um profeta que não se enganava. Deus disse a ele: você vai morrer e não vai escapar, coloca a tua vida em ordem. Agora me responde, Ezequias morreu ou não? Morreu ou não? O que aconteceu? Se Deus tinha dito que ele ia morrer,
O que foi que se colocou entre Ezequias e a morte dele, que o Senhor tinha dito que ia acontecer? Aconteceu o quê? Ele rezou, ele orou. E se você tiver vergonha na cara e orar também, não há nada que você não consiga da parte de Deus, porque até a morte é freada quando uma pessoa dobra os seus joelhos e reza confiando em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar no poder da oração. Quando você começa a olhar para você, a olhar para os seus pecados, a olhar para os seus defeitos e a dizer: quem sou eu para ser atendido? Quem sou eu com as minhas orações para que Deus me ouça? Sabe o que você faz? Quando você pensa assim, você se coloca acima de Deus e acima da oração. Você coloca os seus defeitos como mais poderosos do que a misericórdia de Deus. Desculpa, meu filho. Desculpa, minha irmã. Seus pecados podem ser grandes, mas eles nunca serão maior do que o sangue de nosso Senhor derramado na cruz para libertar você. Você está libertado. Talvez você não saiba, mas você está livre das amarras dos seus pecados. Os seus pecados foram todos perdoados na cruz de Jesus. Você está perdoado. Tem uma porta aberta para você no céu. O céu te espera. Mas até chegar no céu, tudo que você está enfrentando na sua vida, tudo, absolutamente tudo, pode ser mudado pelo poder da oração. O destino de um filho, a conversão de uma filha, a transformação no seu matrimônio, no seu casamento, uma condição física, uma enfermidade, uma causa que está na justiça, que você está esperando, e está esperando justamente, você não está procurando uma coisa errada, você está esperando justiça. Você está esperando uma resposta, mas a coisa demora, a coisa não vem, e parece que às vezes tem uma embrumação, uma confusão e uma série de artifícios que não deixa acontecer o que é justo. A oração pode mudar todas essas coisas. A oração não pode ser usada para fazer o mal, a oração não pode ser usada para poder corromper as situações, para poder lucrar indevidamente em cima das pessoas, mas a oração move o céu em favor do que é justo, em favor do que é certo, em favor do que é bom. Se você rezar, toda a sua vida vai se transformar. Você acredita nisso? Tudo na sua vida vai se transformar pela força da oração. Porque de onde que vem a força da oração? A força da oração vem do infinito amor. O amor apaixonado que Deus tem por você. Deus te atende porque te ama. Ele não te atende porque você merece. Ele não te atende porque você é santa, porque você é santo. Ele não te atende porque nessa briga entre você e esta pessoa, você é a pessoa certa. Não é por isso que Deus está olhando para você, atendendo você. Deus te atende não é porque você teve um passado impecável, um passado limpo, um passado bonito, um passado irreprovável. Deus te atende, Deus olha para você e escuta a sua oração porque Ele ama você. E tanto Ele quer que nós creiamos no poder da oração, que não importa se é no Antigo Testamento, se é no Novo Testamento, não importa. Seja da primeira à última página da Bíblia, há um testemunho só. A oração é poderosa para alcançar de Deus todas as coisas. Olha o que fala esta palavra. Essa palavra fala de dor,
e de cura. Porque quando a palavra de Deus fala do homem, a palavra de Deus fala também de dor e de cura. Quando a palavra de Deus fala para mim e para você, para cada um de nós que estamos aqui, ela nos fala das nossas dores, ela nos fala das nossas lutas, ela nos fala dos nossos medos, ela nos fala das nossas inseguranças. A palavra de Deus fala para nós das nossas dúvidas, mas não apenas fala dos nossos sofrimentos, das perguntas que a gente tem. A palavra de Deus vem para dar resposta, vem para dar solução, vem para curar a enfermidade, vem para levantar a gente da nossa fraqueza. Que dó que eu tenho de uma pessoa que não tem amor pela palavra de Deus e não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é a escada pela qual a gente sobe ao céu. Você sabia? A palavra de Deus é a escada pela qual a gente sobe ao céu. A pregação da palavra ajuda a gente a entender a palavra de Deus? Sim. Você gosta das pregações? As pregações ajudam a entender? Ontem eu insistia com você que está aqui sobre a importância de um livro chamado Fica Livre do Teu Mal. O meu desejo que você o lesse, o meu desejo que você conhecesse os testemunhos que estão ali, o meu desejo que você fizesse as orações que estão nesse livro, porque o livro traz uma pregação que é escrita. Num encontro como esse nosso, a pregação é falada. E é gostoso, porque você senta, a gente conversa, a gente fala, responde, a gente fala com quem está do nosso lado, a gente troca impressões. Essa é a coisa boa da pregação falada. Mas a pregação falada, ela tem um limite, ela tem um defeito. Qual é? Depois que ela termina, acabou. Você fica com aquela graça. Mas se você não cuidar, o tempo passa, você vai esquecendo. A pregação escrita não. Ela vai com você aonde você estiver. Ela vai falar com você agora, mas vai falar com você naqueles momentos que você mais precisa e que você diz: como eu gostaria de ter agora uma palavra como aquela, nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nessa vontade que eu estou de desistir. É por isso que a gente escreve, porque a palavra de Deus é a escada que nos leva para o céu. E quando a palavra de Deus fala comigo e com você, olha, a palavra de Deus fala mais de nós do que de Deus. A palavra fala das nossas realidades e escancara uma porta para a gente entrar nas coisas boas e sair das coisas ruins. Mas para isso tem um caminho que Ezequias, sem ter essa pretensão, delineou para mim e para você, e veio hoje nesse acampamento de oração nos ensinar. Que ensinamento é esse? De que eu e você precisamos aprender a rezar. A pessoa perde muito quando ela acha que já sabe rezar. Em geral, quem menos sabe rezar é quem mais acha que sabe. Porque a oração não é feita de palavras decoradas. A oração não é feita de fórmulas engessadas. A oração não é feita da repetição, da imitação do que nós vimos as outras pessoas fazerem. A oração que nós fazemos nesse acampamento de oração, talvez não sirva para o próximo acampamento de oração. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque as situações mudam, as pessoas são outras, e a graça de Deus para aquela circunstância é outra. Então, o que é a gente aprender a rezar? É a gente se derramar em Deus. Ezequias se derramou em Deus.
E olha, essa palavra me chama muita atenção, essa palavra diz muito para mim, porque Ezequias fez uma coisa que grande parte da minha vida, da minha infância e da minha adolescência eu fiz. Eu rezava e chorava igual o Ezequias, porque eu sempre gostei da cama encostada na parede, e eu gostava de dormir no canto da parede. E se eu tivesse que dividir a minha cama com alguém, era o canto da parede. E sabe aquela fresta entre a parede e o colchão que você consegue enfiar a cara certinho ali? Aquele era o meu canto de oração. Quantas vezes eu chorei naquela parede, gente. Quantas vezes eu pus ali os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas tristezas. Quantas vezes eu fiz isso. E no momento em que Isaías vira para Ezequias e diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai escapar. Ezequias vira a cara para a parede, entre a cama e a parede, e ele faz uma oração que é a seguinte. Minhas páginas aqui viraram, deixa eu voltar aqui. Qual é a oração que faz o Ezequias? Ele diz assim a Deus: então Ezequias virou-se para a parede e fez ao Senhor esta prece: ah, Senhor, não te esqueças de que sempre andei na tua presença com toda a fidelidade e de coração limpo. Sempre busquei fazer o que era bom aos teus olhos. Duas frases, mas era a verdade do Ezequias. O problema da gente é que a gente quer rezar bonito, mas a gente não quer rezar a nossa verdade. A gente não quer falar para Deus aquilo que está ferindo a nossa alma, o nosso coração. A gente não quer confessar diante de Deus os nossos pecados, porque a gente tem medo de que Deus peça para a gente parar com aquilo. A gente tem medo de colocar diante de Deus os nossos desafios e Deus nos desafiar a enfrentar esses desafios. Então a gente foge da oração, faz orações enfeitadas, fazemos orações bonitas, fazemos orações santas, mas que não são a nossa oração. Na minha oração, na sua oração, a gente precisa aprender a se derramar, a derramar a nossa verdade na presença de Deus. Como assim? Senhor, meu coração está partido de dor, porque eu nunca imaginei que um filho fosse se voltar contra mim. Isso é uma oração. Meu Deus, a vida inteira, tudo que eu queria era uma família unida. Rezei a vida inteira para não ter na minha vida um marido que fosse para mim como meu pai foi com a minha mãe. E parece que a minha história está repetindo a história da minha mãe. Meu Deus, meu coração está partido e eu não sei o que fazer. Essa oração é verdadeira. Senhor, não importa o que eu faça, eu não consigo dominar os meus pecados. Eu não consigo dominar os meus erros. Eu não consigo controlar os meus impulsos. Senhor, a minha carência, o meu desejo de ser amado, de ser amada, de ser querido, de ser admirado, tem me arrastado ao erro, tem me arrastado ao pecado, tem me levado a me envolver com pessoas que eu não deveria. Eu não sei o que fazer, meu Deus. Ou você chegar diante de Deus e dizer, levar as folhas do diagnóstico, colocar aos pés da cruz e dizer: Senhor, pelos médicos eu estou morto, é só uma questão de tempo, e o meu coração está despedaçado pela dor e pelo medo, mas eu vim trazer a minha verdade aos teus pés, porque o Senhor é o Senhor da vida. Eu acredito que os médicos me falaram a verdade, mas a minha confiança não está no que eles disseram, mas naquilo que tu disseres. Senhor, se tu quiseres, eu vou me preparar para eu ir agora, mas se tu quiseres e se me permitires, Senhor, eu quero viver. Eu quero viver para cuidar dos meus filhos, eu quero viver para fazer a diferença, eu quero viver para ser uma pessoa melhor, eu quero viver porque a minha esposa precisa de mim, porque o meu marido precisa de mim, eu quero viver para te servir, porque até agora eu só servi a mim mesmo. Essa oração é capaz de ser ouvida.
Aí eu pergunto para você, quando você reza, você se limita a ficar repetindo as orações? Porque é importante a gente repetir as orações, porque repetindo vai entrando a verdade no coração da gente, mas nós não podemos nos limitar a isso. Quando você reza, você derrama a sua alma na presença de Deus. Ezequias foi acometido de uma doença incurável. O profeta foi visitá-lo e dá a ele a notícia: põe em ordem a tua casa, que vais morrer e não escaparás. Primeira oração, Ezequias rezou e Deus respondeu. Respondeu? Respondeu. Qual foi a resposta de Deus? Ouvi tua oração. Eu vi a sinceridade nas tuas lágrimas, por isso eu vou te curar. Aqui diz, vou aumentar em 15 anos a duração da tua vida. Mas quando você vai lá no livro dos reis, primeiro diz, vi tuas lágrimas, ouvi tua oração. Por isso vou te curar. Por quê? Por quê? Porque eu ouvi a tua oração e eu vi a sinceridade das tuas lágrimas, porque recorreste a mim com sinceridade de coração. Olha Deus falando o que eu havia dito, Deus falando, o que eu havia dito não vai acontecer mais. Vou mudar a tua sorte, vou mudar o teu destino, por causa da tua oração e da sinceridade do teu coração. Vais viver mais 15 anos e vou fazer mais. Vou fazer inclusive o que você não me pediu. O seu inimigo que está acampado à sua porta não vai pôr a mão em você, porque eu mesmo vou te defender. Está escrito ou não está escrito isso aí? Sim ou não? Então me responde para eu te ouvir, sim ou não? Só que hoje, essa resposta de Deus não é para o Ezequias. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu ouvi a tua oração nesse acampamento de oração. Eu vi as tuas lágrimas. Eu vi a sinceridade do teu coração e por isso eu vou te atender. Mas vou fazer ainda mais do que você me pediu. Eu vou afastar o teu opressor, eu vou afastar o teu inimigo, eu vou afastar aquele que te persegue. Eu vou te pôr em segurança. Na primeira oração, Ezequias rezou e Deus respondeu. Mas Ezequias entendeu uma coisa que pouca gente entende. Você está prestando atenção? Sim? Isso você não pode perder. Isso é muito importante. E é aqui que muita gente se perde. Então cutuca o teu amigo e diz: atenção redobrada agora no que ele vai falar. Presta atenção. Ezequias rezou e Deus disse: ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas e vou te curar. Não disse estás curado. Disse eu vou te curar. E Ezequias entendeu o que muita gente não entende, que depois da promessa de Deus, é preciso perseverar na oração, para que aquilo que o Senhor nos falou, se cumpra plenamente na nossa vida. E se você perguntar assim, mas eu não sei como rezar, eu não sei o que dizer para Deus, então, pega a cola com a oração do Ezequias. Anota aí na sua Bíblia e marca e põe um santinho aí na página, anota na orelha da Bíblia, vai lá na capa, coloca a passagem e puxa uma seta e escreve assim: quando eu não souber rezar, vou aprender com o Ezequias. E aí você vai lá na página e diz assim: olha a oração. Senhor, diante da promessa de Deus, Deus fez uma promessa para você? Então escuta: Senhor,
na tua promessa, em ti espera o meu coração. Por ti, meu Deus, eu vou ter vida interior, eu vou ter ânimo novamente, eu vou ter coragem, porque é isso que diz aqui, viverá o meu espírito, não é só depois da ressurreição, porque tem muita gente andando por aí com o espírito morto, está viva por fora e está morta por dentro. Aí Ezequias diz, por ti viverá o meu espírito, cura-me, faz-me sobreviver. E no meio da oração acontece um milagre. Olha lá o versículo 17. Ele estava orando e pedindo a cura no meio da oração. Eis que a minha amargura transformou-se em paz. No meio da oração, qual foi o sinal que Ezequias recebeu que ele foi atendido? Foi porque o corpo dele imediatamente ficou bom? Não, enquanto ele rezava, ele percebeu que alguma coisa mudou lá dentro. A amargura, a tristeza, a preocupação, o desespero que ele estava sentindo, o pânico que estava tomando conta dele, durante a oração, transformou-se em paz. Qual é o primeiro sinal que você recebe de Deus que a sua oração foi atendida? Ó, a pergunta aqui, ó, para muita gente que se pergunta assim: quando é que eu sei que a minha oração foi atendida? Se muitas vezes a gente reza e não vê de imediato aquilo que a gente pediu acontecer, mas Deus já atendeu. A palavra de Deus diz que quando a gente for pedir, que a gente peça como quem já recebeu. Como é que eu sei que a minha oração já encontrou resposta? Versículo 17: eis que a minha amargura transformou-se em paz. Quando na oração, aquilo que te preocupava deixa de te preocupar e vira paz, é o primeiro sinal de que Deus atendeu o que você estava pedindo. Ajudou a saber disso? Ajudou? Então vamos aplaudir a palavra de Deus, porque é ela quem nos ensina. Pergunta para o seu amigo aí, para ele não esquecer: você entendeu? Quando é que você sabe que Deus respondeu sua oração? Pergunta para ele. Hora da prova oral agora, vamos lá. Uma questão valendo 10 pontos. Pergunta para ele: quando é que você sabe na oração que Deus te escutou? Faz ele responder. E aí ele respondeu certinho? Tirou 10? Então diga para ele, ó, foi nota 10. Se ele não respondeu certinho, passa cola para ele. Disfarçadamente aponta o versículo 17, diz assim, ó, responde, lê aqui, ó. É quando no meio da sua oração, o seu coração amargurado se enche de paz, é sinal de que o Espírito Santo tomou conta. Aí Ezequias continua dizendo, livraste-me a vida da cova do nada, e os meus pecados jogastes para trás. Aqui eu vou socorrer você. De novo eu quero que você me olhe, porque quando eu li aqui a primeira oração de Ezequias, Ezequias dizia bem assim: ah, Senhor, não te esqueças que sempre andei na tua presença com toda a fidelidade. Aí você pensou, né? Mas eu não andei na presença de Deus com toda a fidelidade. E aí em seguida ele disse assim: e eu andei na tua presença de coração limpo, sempre busquei fazer o que era bom aos teus olhos. E você pensou, mas eu errei muitas vezes e nem sempre eu busquei fazer o que era bom aos olhos de Deus. Nem você e nem o Ezequias. Mas nem o Ezequias não. Porque quando você vai conversar com uma pessoa e você quer convencer a pessoa de que ela precisa te ajudar, você não fica lembrando as coisas erradas, você fica lembrando as certas. Quando você vai pedir ajuda para alguém, ninguém te ajuda, só sobrou essa pessoa, é a sua última chance de ter alguém te ajudando. O que você faz?
Você bate na porta e diz assim: ô dona fulana, eu vim pedir aqui a sua ajuda, porque ninguém mais me socorre. Dona fulana, não se esqueça que no momento que a senhora precisou, eu vim aqui ajudar a senhora. A senhora lembra quando a senhora estava doente? Eu vim aqui, eu ajudei, eu limpei a sua casa, eu lavei a sua louça. Fui eu que pedi para fulano conseguir uma matrícula para o seu filho na escola, e eu fui buscar no hospital. Só não esqueça daquele remédio. Você lembra as coisas boas que você fez. Você nunca vai falar para dona fulana assim, na hora que você vai pedir ajuda: esquece as rusgas que a gente teve, as fofocas de vizinha. Você não vai nem querer lembrar disso. Ezequias não era bobo. Ezequias levantou diante de Deus aquilo que foram as boas intenções e as tentativas dele. Só que olha lá, quando você vira a página, Ezequias vira no meio da sua oração e diz assim: livraste-me a vida da cova do nada, e os meus pecados jogastes para trás. Se ele sempre agradou a Deus, se o coração estava sempre limpo, que pecados são esses que Deus jogou para trás? Deus aceitou a sinceridade das intenções de Ezequias e não fez conta dos pecados que ele tinha cometido, porque Deus percebeu que ele estava verdadeiramente arrependido, e Ezequias conseguiu um verdadeiro milagre, porque ele soube esperar em Deus no momento da sua pior angústia, da sua maior aflição. O que Ezequias rezava quando ele foi curado? Senhor, em ti espera o meu coração. Senhor, eu confio em ti. Senhor, de ti eu não espero a morte, nem desgraça, nem castigo. De ti, Senhor, eu espero todo o bem. Que mais rezava Ezequias? Por ti viverá o meu espírito. Ou seja, eu não quero outra vida senão a que vem de ti. Eu não quero outra coisa senão o teu Espírito Santo, porque eu estou entendendo nessa hora de morte em que ser humano nenhum pode me ajudar, Senhor, eu estou entendendo que é de ti que vem a minha força. Quantos de nós que estamos aqui, hein, gente, que tivemos tudo para desistir do matrimônio, desistir da esposa, desistir do marido, abandonar um filho, sumir da vida de um pai, de uma mãe. E não estou falando fazer isso sem motivo não. Muitas dessas pessoas deram motivo para você desaparecer. Quantos de nós que estamos aqui nesse momento de oração, que em algum momento de grande tentação passou pela cabeça se matar, tirar a própria vida, ou pelo menos morrer? Ezequias pediu para viver, mas entre nós aqui teve muita gente que pediu para morrer. Me leva, meu Deus, não quero mais viver. E naquela hora você tinha tudo para ter desfalecido, mas sem saber explicar, do nada te veio uma força, alguém apareceu, estendeu a mão, uma porta se abriu, e de repente, depois de uma noite de sono, parece que você criou uma coragem, ou você foi mais inteligente ainda, mais sensível à direção de Deus, dobrou os seus joelhos e recorreu a Deus, e entendeu o que Ezequias está dizendo aqui: de ti é que me vem a força, cura-me, faz-me sobreviver. E de repente, no meio da oração, tudo se transforma, porque a oração transforma a amargura em paz. Livraste-me da cova do nada, e os meus pecados jogastes para trás. Isso Deus já fez comigo, já fez com você. Levanta a sua mão direita e diga: livraste-me da cova do nada. Livraste-me, Senhor, de uma existência vazia, de uma vida de tristeza, de uma vida sem sentido. Senhor, tu me livraste, e os meus pecados jogastes para trás. Diga: os meus pecados jogastes para trás. Diga: o Senhor está jogando os meus pecados para trás. E se Deus está deixando os meus pecados lá atrás, eu também devo deixar os meus pecados lá atrás.
Meus irmãos, pode baixar sua mão. Nosso Senhor é diferente de nós. Nós ficamos esfregando os nossos pecados na nossa própria cara e na cara dos outros. Não! Deus quer que você deixe essa vida errada, essa vida triste, essa vida mais ou menos para trás. Porque o único jeito da gente ter vida verdadeira e ser inteiramente dele. Talvez você tenha desejado ter 2 corações, né? Um para Deus e um para o mundo, mas você só tem um coração. Ou ele é todo de Deus ou ele é todo do mundo. Então eu te pergunto, de quem é seu coração? Eu não me convenci, imagina ele. De quem é o seu coração? Então você precisa deixar a vida mundana para trás. Precisa, gente. Porque há uma vida no mundo que é estragada. Há uma vida no mundo que é errada. Há uma vida no mundo que traz consequências de morte para nós. E muitas pessoas reclamam que em sua vida tudo dá errado. Conhece gente assim? Conhece? Não, então nós vamos procurar aqui no nosso meio. De novo, procura aí. Você conversou com uma pessoa, agora cutuca aí a outra e pergunta para ela: você é daquelas que diz que na sua vida tudo dá errado? Pergunta para ela: você conhece alguém assim? Na sua família tem gente desse jeito? Reclamando que tudo que é para ele não funciona, que fica sempre o que é de pior, que ele não consegue passar em concurso nenhum, que ele não consegue emprego, que ele não consegue promoção, que quando ele compra um carro, estava bom na mão de quem vendeu, na mão dele desmantela tudo. Conhece gente assim? Agora eu vou perguntar para você: você faz parte dessas pessoas que reclamam que na sua vida tudo dá errado? Que bom, porque eu conheço gente que é desse jeitinho. Só que veja, do que adianta a pessoa ficar reclamando que tudo na vida dela dá errado, se ela não faz o que é preciso para que dê certo? Para que as coisas deem certo, é preciso fazer o que é certo. Você nunca vai conseguir fazer a sua vida dar certo fazendo as coisas erradas. Você nunca vai conseguir ter uma vida feliz estragando a família de alguém, se envolvendo com o marido de uma pessoa, se envolvendo com a mulher de um homem casado. Você nunca vai conseguir ter uma vida feliz usando as pessoas, transformando as pessoas em objeto que você usa e descarta, usando as pessoas como degrau. Eu preciso ser esperto, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que me aproveitar das oportunidades. Então se uma pessoa der mole, eu tomo o mesmo lugar, eu passo mesmo por cima, porque o mundo é dos espertos. Não, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos santos, e um dia será entregue aos santos. Nós não vivemos na dinâmica da esperteza, nós vivemos na dinâmica da santidade. Por isso que quem é cristão muitas vezes perde para o outro ganhar, porque para ele ganhar ele ia ter que fazer o errado. Você não vai fazer seus filhos felizes ensinando a eles uma malandragem, uma esperteza maliciosa que arrasta seu filho a cometer pecado. A pessoa só consegue na vida um sucesso duradouro fazendo o que é certo. Você já viu a vida de alguém dar certo com a pessoa fazendo somente o errado? Se você tiver visto, por favor, me mostre, porque eu não conheço. É preciso fazer o certo para que a vida dê certo. E olha, Deus não quer somente que nós acertemos. Deus não quer só que você acerte. Deus quer também que você cresça. Nosso Senhor quer que a gente cresça nessa vida. Essa ideia de que humildade é a gente não ser nada, é a gente não ser ninguém, é a gente não desenvolver as nossas capacidades, isso daí é joio. Onde Deus planta a boa semente, o diabo vem plantar o joio. Humildade significa você reconhecer a verdade,
que você é filho de Deus, que você não supera a Deus, que você não é mais do que os seus irmãos, mas que você tem um potencial extraordinário, porque o Espírito Santo está dentro de você, Deus mora dentro de você, e você reconhecer isso e dizer: eu sou casa de Deus, eu sou templo de Deus, eu sou filho de Deus, e um dia, pela graça dele, eu vou morar no céu. Isso não é orgulho, isso é humildade. É humildade quando alguém chega para você e diz: quando você reza, alguma coisa acontece dentro da gente. Você tem uma presença de Deus e uma força de oração viva dentro de você. E você olha para a pessoa e diz: é verdade. Desde que eu me abri para Deus, a minha vida mudou e eu sinto a presença dele comigo. Isso não é orgulho, isso é humildade. Quando alguém chega para você e diz: você tem o dom de acolher as pessoas. Quando a gente chega perto de você, que você nos abraça, parece colo de mãe, dá até vontade de chorar. Quando você abraça a gente, não dá vontade de você largar a gente. E você olha para a pessoa e diz assim: olha, muitas pessoas já me disseram isso, eu agradeço a Deus, porque no mundo onde falta tanto carinho, é bom ter alguém que abrace a gente de verdade, com sinceridade. Vem cá, deixa eu te abraçar de novo. Isso é humildade, isso não é orgulho. Agora, quando a pessoa começa: não, porque não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo melhorar, porque eu nem sei ler direito, eu não consigo aprender as coisas, eu sou uma pessoa muito fraca, muito pobre. Isso não é humildade, isso é um orgulho satânico. É uma semente diabólica plantada no coração da pessoa, para que a pessoa não desenvolva os potenciais que Deus deu a ela. Tem tesouros magníficos, maravilhosos dentro do seu coração que você ainda não conhece. Não permita que Satanás convença você de que você não é nada, de que você não pode nada, de que você não tem dons, de que você não tem talentos. Ele é que perdeu os dele, não deixa ele tirar os seus. Porque você tem Deus, porque você tem o Espírito Santo, porque você é uma pessoa rica, rica de verdade. A palavra de Deus não tem nada contra a riqueza não, gente. Isso aí é outra mentira do diabo. O que é que a palavra de Deus tem contra? É quando a pessoa transforma a riqueza somente em dinheiro. Uma pessoa que acha que riqueza é dinheiro é uma pessoa muito pobre, porque ela desperdiça as coisas mais importantes do que o dinheiro. Então Deus não tem nada contra a riqueza não. Ele é rico, Ele é pródigo. Olha a nossa volta. Você conseguiu dar uma olhadinha nesse Vale do Paraíba onde está a Canção Nova? Nenhum dos reis mais poderosos desse mundo, nenhum homem mais poderoso desse mundo é capaz de construir o que você viu à nossa volta. Esses montes, essas colinas. Você viu lá o Monte do Gigante? A Serra do Gigante? Se você não viu, depois sobe no ponto mais alto e olha que você vai ver a cordilheira lá como um gigante deitado. Isso aí é só uns dos detalhezinhos do que Deus faz. A cura que nenhum médico pode dar, para Deus é assim, ó. Então não diga que nosso Deus não é rico. E não diga que você não é uma pessoa rica. Você só não descobriu ainda os tesouros que estão dentro do seu coração. Tanto isso é verdade, que os dons de Deus nos foram dados para nos levar à estatura e à maturidade e sabedoria de Cristo. Uma borboletinha aqui. E a maturidade, sabedoria e força de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus nos deu os seus dons? Para a gente ser como Jesus. Aí você vai falar com a pessoa: quem sou eu para ser como Jesus? Você é filho de Deus. Você é irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que você pudesse chegar junto dele, Ele deu não só o seu sangue por você, mas deu o Espírito Santo a você.
Você recebeu de Deus os dons do céu, recebeu de Deus potenciais maravilhosos, quando lhe foi dado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é isso tudo e muito mais. Você recebeu os dons espirituais para ser presença de Deus onde você está e naquilo que você faz. Como assim? Quando uma pessoa tem vida interior, você lembra que Ezequias rezou dizendo, por ti viverá o meu espírito. Quando uma pessoa tem vida de oração, quando uma pessoa tem vida interior, Deus dá a ela dons espirituais para ela ser presença de Deus, aonde ela está e naquilo que ela faz. O que isso significa? Que pela sua vida de oração você não vai ser somente uma mãe, mas será uma mãe no poder do Espírito. Você não será somente um marido, mas será um marido no poder do Espírito. A graça de Deus vai cooperar com você em todas as coisas que você faz. E aquilo que hoje você sente dificuldade de realizar, pela força do Espírito Santo, você não somente vai conseguir fazer, mas inclusive vai ser fácil para você. Então veja só, Deus investe em nós com seus dons, porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, que nós sejamos tais como Jesus o é. Por quê? Já te digo por quê. Mas isso eu quero repetir para você. Deus investe em nós com seus dons, porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, quer que nós alcancemos a maturidade, para que a gente seja tal qual Jesus o é. E foi assim que eu fui aprendendo a rezar pelas pessoas. Porque muitas vezes eu pensava, meu Deus, eu tenho que ter um tempo para atender essa pessoa em oração, eu tenho que reservar um momento especial. Gente, nós não temos tempo para atender todas as pessoas de forma ideal. Quanta gente que procura a gente para uma palavrinha, para um momento de oração. Se a gente for formalizar isso e transformar isso em horas de atendimento, a gente não consegue atender ninguém. Então eu tive que me vencer. E às vezes a pessoa está falando, eu já estou respondendo aquilo que Deus põe no meu coração. E quando a pessoa dizia assim para mim, eu queria que você rezasse por mim, em vez de eu marcar uma oração formal como eu fazia, eu já rezo pela pessoa ali na hora. Porque Jesus fazia assim. E eu lembro de um dia que eu estava saindo do Sorrindo para a Vida, e uma senhora me barrou lá na porta e disse assim, eu vim de longe, porque eu gostaria que você rezasse por mim, porque eu estou com câncer. E eu queria que você rezasse por mim. Aí eu disse para ela, senhora, infelizmente eu não tenho condições de rezar pela senhora hoje. Não tenho como rezar, nem hoje, nem nos próximos dias, porque eu estou sobrecarregado de atividades, de compromissos que eu não tenho como desmarcar. Ela disse, mas eu vim de longe. Falei, mas eu não assumi esse compromisso com a senhora. Eu não marquei com a senhora não marcou comigo. Aí ela olhou para mim, bem sofrida, e disse assim, mas você não tem um minuto? Aí eu falei, mas a senhora não quer um minuto. Atrás da palavra um minuto que a senhora está me dizendo, está escondida meia hora que a senhora vai levar, e eu não tenho meia hora para dar. Ela disse, mas eu quero só um minuto. Eu falei, se eu lhe der um minuto, a senhora fica contente? Aí ela, se você me dá um minuto, eu fico contente. Eu falei, então um minuto eu tenho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coloquei a mão sobre ela e disse a nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, o Senhor viu que essa filha veio buscar. O que ela veio buscar eu não posso dar, quem pode é o Senhor. Quis ela que eu rezasse por ela, poderia ser outra pessoa, mas ela quer que eu reze por ela e o Senhor mandou rezar. Então, obedecendo a sua palavra, eu ponho as minhas mãos sobre ela e peço, Jesus, nós queremos a cura desta tua filha. Eu não sei qual é a sua vontade, Senhor. A sua vontade é maior do que a nossa, que a sua vontade prevaleça. Mas o Senhor mandou a gente pedir o que quer. E eu estou pedindo, eu quero a cura dela e ela também quer ser curada. Senhor Jesus, cure-a. Um minuto de oração. Dei um abraço nela, fui embora. Passado umas semanas, essa mulher me volta aqui, trazendo uns papeizinhos nas mãos.
Porque naqueles dias tinha se efetuado milagrosamente a cura dela. Quando ela voltou ao médico, já não havia mais câncer. E eu lhe digo uma coisa: eu não sou a exceção, eu sou a regra. Como assim? Deus não quer isso para mim, Deus quer isso para você que está sentado aqui nas primeiras fileiras. Deus quer isso para você que está sentado aí no meio, escondidinho no meio das pessoas. Deus quer isso para você que está sentado aí atrás, nas arquibancadas. Deus quer isso para você que estava pensando assim: meu Deus, já está dando a hora da gente ir embora. Está acabando o acampamento de oração, um sonho que se realizou. Será que Deus ainda tem alguma coisa para falar para mim? Porque eu vim esperando tanto. O Senhor está lhe dizendo que Ele escolheu você para ser quem Ele é, aonde você está. É esse o dom de Deus para você, que ao chegar na sua casa hoje, Jesus chegue lá com você, que no seu trabalho as pessoas vejam Jesus em você. Por que que o Pai do céu quer que a gente cresça, quer que a gente manifeste os dons de Deus? Eu disse que eu ia te responder por duas razões principalmente. Por que que nós temos que ser como Jesus? Um dos motivos é para a gente não ser brinquedo nas mãos da tentação ou de gente maliciosa. Você precisa crescer, você precisa desenvolver a sua inteligência espiritual, você precisa ser como Jesus, para não ser brinquedo nas mãos do demônio, nas mãos da tentação, nas mãos de gente má, maliciosa, porque tem gente maliciosa que vai manipular você se você não for inteligente, maduro, se você não tiver crescimento espiritual. Você vai ser manipulado por pessoas que vão se aproveitar de você, que vão tirar dinheiro de você. Quanta gente dentro de igreja sendo manipulada e perdendo dinheiro, e dinheiro que precisa para sustentar a família, por causa de pregador que só pensa em arrancar dinheiro das pessoas. E por que que fazem isso? Não tem maturidade espiritual, não tem crescimento, não tem discernimento, não sabe separar o que é verdade do que é mentira. E quando você não sabe separar o que é verdade da mentira, as pessoas manipulam você. O que foi que Jesus disse? Que Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Foi ou não foi? E que naquele dia, quando o Espírito Santo for derramado sobre o coração de uma pessoa, ninguém mais vai precisar ensinar nada para ela, porque o próprio Deus lhe ensinará todas as coisas. Nosso Senhor anseia que esse dia chegue para você. Você quer? Então diga para Ele: Senhor, eu quero. Dá para mim esse dom, me faz crescer espiritualmente. E o outro motivo que eu disse para você, que a gente precisa ser igual a Jesus, é para nós não ficarmos transtornados com qualquer sopro de doutrina, porque tem católico que é de dar pena. Tem católico que chega para nós e diz assim: ô Márcio, eu ouvi que o Papa é a besta. Aí eu respondo: besta é quem acredita nisso. A pessoa fica transtornada. Tinha um rapaz assim, porque ele era jovial, mas ele era um senhor, que ele gostava muito de mim. Eu tenho certeza que ele não gosta mais, porque toda hora ele vinha com esses papos: os fins dos tempos, os fins do mundo, o governo mundial, e o Papa é a besta. Tem muita coisa aí que é verdade, tem muita coisa aí que é teoria da conspiração. Mas era óbvio que ele estava buscando isso nessas fontes protestantes contaminadas. Não estou falando dos bons evangélicos, não. Eu estou falando de dos protestantes sem juízo. Eu falei para ele, meu irmão, decide a sua vida, homem. Vira católico de verdade, porque essa conversa fiada não vai levar você a lugar nenhum. Anos o homem me enchendo o saco com essas notícias, atormentado com todo sopro de doutrina.
Aí você está passando por um momento de dor, de enfermidade, chega alguém do seu lado e diz assim: queria dizer para você, você podia ser curado, mas você não está sendo curado, porque você está na igreja errada. Porque lá na igreja católica vocês têm imagem. Católico é idólatra. Você viu alguém adorar essa imagem de Jesus que está aqui? Você viu? Essa imagem é Deus? Porque se essa imagem fosse Deus, eu nunca ia pregar de costas para ela. Essa imagem está aqui para eu e você não nos esquecermos a que ponto chegou nosso Senhor Jesus Cristo por amor de mim e de você. Porque se essa imagem não estiver aqui, a gente esquece. Mas essa imagem não é Jesus, ela só mostra o que Ele fez. Então para de ficar se atormentando com essas bobagens. Aí a pessoa vem falar mal de Maria, de Nossa Senhora para nós, e a gente dá ouvidos. Falta de discernimento, falta de inteligência, falta de maturidade espiritual. A pessoa não tem crescimento para poder separar o que presta do que não presta. Aí vem a questão: como é que a gente cresce espiritualmente? A gente cresce espiritualmente pela prática sincera da caridade, rezando e amando. Quando a gente reza e ama, quando a gente ama e reza, a gente cresce em todos os sentidos igual a Jesus. Nosso Senhor nos fez de uma tal maneira, gente, que a começar da nossa primeira infância, à medida em que nós vamos ficando mais velhos, nós sentimos o crescimento da nossa força espiritual e a diminuição da nossa força física. Quem aqui tem mais de 50 anos, levanta a mão. Você já cruzou a esquina, hein? Já virou o cabo da Boa Esperança. Já tem que levantar devagar da cama, né? Se espreguiçar com cuidado. Tem coisas que já não consegue mais fazer correndo. Acabou aquele negócio de ficar nas festas até tarde. Se ficar, vai pagar conta alta no outro dia. Não pode comer qualquer coisa. Porque tinha coisa, você comia até pedra 20 anos atrás. Agora, vai para você ver. Porque a nossa força física vai diminuindo, enquanto a nossa força interior vai aumentando. Porque quando uma pessoa cultiva a sua vida espiritual, e vida espiritual é caridade e oração, é amor. O que é caridade? É amor praticado. O que é o amor simplesmente? Ele está dentro de mim. Eu tenho amor, mas quando eu coloco ele em prática, quando eu amo de verdade, quando esse amor sai de mim em direção a outro de uma forma concreta, ele é caridade. Quem ama e reza, alarga os seus horizontes espirituais, amadurece a sua consciência. Agora quem leva a vida de qualquer jeito, gente, é escravo da rotina. Com o passar do tempo, em vez da pessoa melhorar, ela endurece. Quanta gente que você conhece dentro de casa, na sua família, que o tempo só estragou, que o tempo só endureceu, que o tempo só amargurou. Por quê? Essa pessoa deveria ter se tornado mais gentil, mais dócil, mais doce, mais terna, mais amorosa, mais sensata, mais humilde. Porque não basta o tempo. Tem que ter oração. Tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter caridade. Se você não se determinar a amar, logo logo você não vai mais querer viver. Porque a sua vida vai se tornar uma constante repetição das mesmas coisas, e das mesmas coisas, e das mesmas coisas. Aí a gente vai se tornando mais duros, nós vamos nos tornando menos inteligentes com o passar dos anos. Sério, Márcio, menos inteligentes. Nós envelhecemos, gente, com a finalidade de nos tornarmos mais compreensivos, mais bondosos. Tem alguém da sua família aí com você? Segura a mão desta pessoa, olha para ela, diz para ela: nós precisamos dar o tempo para isso, para a gente ser mais compreensivo um com o outro.
para a gente ser mais bondoso. Tem muitos anos que essa pessoa caminha com você, então você sabe melhor do que ninguém quantos erros ela já cometeu. Por que a gente tem que se tornar mais compreensível e mais bondoso? Porque com o passar dos anos, nós já cometemos tantos erros, não é verdade? O crescimento e o amadurecimento da alma é mais importante do que conquistar cargos, do que ter sucesso. Talvez você tenha vindo nesse acampamento de oração pensando assim: ponha em ordem a tua vida. Eu preciso de dinheiro, eu preciso me arrumar profissionalmente, eu preciso me ajeitar emocionalmente, tem que arrumar alguém para a minha vida. Isso tudo é importante. Deus sabe que você precisa disso. Mas o crescimento e amadurecimento da sua alma é mais importante do que você ter sucesso, do que você ter fama, do que você ter cargos. Em nome de Jesus, cresça. E ajude os outros a fazer o mesmo. Márcio, eu não sei qual é a minha missão nesse mundo. A minha missão e a sua missão nesse ponto é a mesma. Cresça e ajude as pessoas a fazer o mesmo. Diga para o seu irmão: cresça e me ajude a crescer também. Eu agora quero assumir com você um compromisso diferente. Cassiano propôs um compromisso no início, eu quero fazer um outro compromisso com você agora. Eu quero me comprometer a ajudar você a crescer, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais feliz. Gente, coisa triste quando a pessoa é indiferente ao seu crescimento interior. Quando a pessoa valoriza o físico, valoriza o material que desaparece com o tempo. Quem tem mais de 70 aqui, levanta a mão. Como é que você era 50 anos atrás, hein? A senhora devia ser um pedaço de bom caminho, porque aqui não tem de mau caminho não, né? Eu era um pedaço de bom caminho. Você precisa ver a mulher linda que eu era. E você, meu irmão? Indomável, né? Era uma fera. As mulheres que se cuidassem com você. E quem está rindo de você está vindo atrás. Está rindo porque não tem 70, mas tem 60, tem 50, está chegando lá, meu amigo. Triste da pessoa que se apoia só no seu físico, só no seu aspecto, porque essas coisas, elas passam, elas desaparecem com o tempo. Quando você compreende que é uma vida da alma, uma vida interior, e você cuida dela, em vez de você ficar se desesperando, aí você passa a desfrutar a alegria, que não pode jamais ser destruída. Nosso Senhor trouxe você aqui para abrir os seus olhos para a alegria verdadeira, que ninguém vai poder tirar de você. Se você tomar a decisão de, com Jesus, não só colocar a sua vida em ordem, mas crescer e amadurecer. Que se levantem, que fiquem de pé agora aqueles que querem esse crescimento espiritual, que querem mais do que cura e libertação, mas que querem sim uma vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé nesse momento. Levante bem alto seus braços e diga: Senhor, eu sou essa pessoa. Senhor, eu quero isso. E por isso eu entrego, Senhor, na Tua presença, aos Teus pés, todo o meu ser. O Senhor conhece as minhas necessidades, como conhecia as necessidades de Ezequias. O Senhor viu as minhas lágrimas nesse acampamento de oração. O Senhor ouviu as minhas orações neste acampamento de oração. E eu sei que também sobre mim o Senhor pronunciou essa palavra de bênção, esta palavra de cura, esta palavra de vida. E eu quero, como Ezequias, Senhor, tomar posse desta vida verdadeira que o Senhor está dando a cada um de nós agora. Ergue bem alto os seus braços, abra as suas mãos e diga: derrama, Senhor, sobre nós Teu Santo Espírito.
porque com Ele recebemos todas as coisas, com Ele recebemos sim a nossa cura, com Ele recebemos sim a nossa libertação, com Ele recebemos sim o perdão dos nossos pecados, mas recebemos também a graça de um fortalecimento, de um crescimento, de uma maturidade, de uma generosidade de alma, de espírito, que só Deus pode dar, e é isso que eu quero. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Vem, Espírito de Deus, cai sobre nós, cai sobre mim, cai sobre os meus irmãos. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche-nos agora.